A paz do Senhor, sejam bem-vindos. Damos continuidade à sequência de estudo semanal da Palavra de Deus através da nossa escola bíblica. Chegamos aqui pela misericórdia e a graça do Senhor na lição de número 9, que trata da questão da igreja eleita, é o tema desse trimestre, do segundo trimestre de 2020. E a lição de número 9 traz um tema muito importante que nos fala a respeito do ministério da unidade revelada. O texto áureo se encontra em Efésios, no capítulo número 3, versículo número 5, que nos diz o seguinte: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios 3 e 5. Aqui damos, esse ensino nos trata da questão da unidade revelada. Que unidade é essa unidade revelada? A unidade que em Cristo, todos nós, em Cristo, chegamos à unidade como um só, como uma só pessoa, como um só corpo. E aqui, o apóstolo Paulo, nessa lição, ele vai nos trazer, nos mostra, vamos estudar alguns conceitos bíblicos muito importantes, que nos trata a respeito da questão desse mistério que estava oculto, mas que agora foi revelado. Revelado através de quem? Através do Senhor, Deus Todo-Poderoso. E os seus mistérios de Deus que estava pré-estabelecido desde a eternidade. Dando sequência a esse nosso estudo, aí o que faz algumas questões, algumas perguntas. Que ministério é esse? Somente aqui no Novo Testamento é que se tem ideia da dimensão, da grandeza desse ministério? Isso vamos ver no decorrer dessa lição. Venha conosco, dando sequência ao estudo da nossa lição. Na leitura de Bíblia em classe se encontra em Efésios 3. E aqui é importante para a compreensão dessa lição que tenha se lido ali o primeiro capítulo, o segundo, o terceiro, exatamente aqui o livro de Efésios, que é uma carta bastante importante para a questão da igreja, a igreja do Senhor. No primeiro tópico, nos fala aqui o ministério oculto no Antigo Testamento. Por que esse ministério oculto no Antigo Testamento? E aqui vamos ver isso, o que se traz isso. A palavra, primeiro assim, o conceito de ministério, conceito bíblico de mistério. Que conceito bíblico é esse? Mistério aqui, à luz da questão do grego, ele trata de um significado de segredo, ou uma doutrina que está secreta, que está oculta. E aqui vale ressaltar que aqui não estamos tratando da questão de ocultismo, ou daquelas religiões onde que tem essas determinadas seitas que tratam de coisas ocultas e que apenas determinadas pessoas ele pode ter acesso a essa informação. Não estamos tratando disso. Uma outra coisa importante aqui, que essa verdade aqui, uma vez esse mistério, ele ele vem trazer agora, esse desvendado, um benefício para todos, ou seja, para toda a humanidade. Essa verdade de Deus revelada, ela agora se torna um benefício para toda a humanidade. O tópico número 2 nos trata do ponto 2 do tópico 1, diz o seguinte: o conhecimento do mistério. Que conhecimento é esse? Vamos trazer a questão aqui do conhecimento do mistério. Que conhecimento é esse? Em que desconhecimento? Por que desconhecia? E aqui vamos ver o seguinte, que no capítulo 3, no texto áureo que lemos, esse ministério não foi dado a conhecer tão claramente como agora, desvendado pelo Espírito do Senhor. Ou seja, isso porque o que acontecia nesse período? No tempo do Antigo Testamento,
ele não estava tão claramente acerca desse mistério. Tanto que era o seguinte, os gentios não participavam claramente dessas questões, mesmo apesar de as escrituras já ter se manifestado a respeito da salvação dos gentios. Mas eles não participavam dessas bênçãos porque ele não tinha sequer conhecimento das escrituras e estava distanciado, por não ser judeu, estava distanciado ali daquilo que Deus tinha estabelecido, porque era a salvação, o propósito de Deus é a salvação para toda a humanidade. E aqui no 3 e 5, o que nos indica aqui? O que isso nos traz? Isso indica para nós que é necessário que seja compreendido que no Antigo Testamento não se tenha compreensão como a que agora foi concedida através do Espírito, ou seja, que participaria ali todo mundo da mesma bênção, ou seja, Deus, como assim, que na casa de Deus ninguém é inquilino, todos são iguais perante Ele. Deus não faz acepção de pessoas. E aqui não tinha-se a plena conhecimento, a plena dimensão disso. Mas apesar de existir. Vamos aqui para o tópico 3, que aqui no ponto 3 nos diz o seguinte: o ministério e os profetas da antiga aliança. O que é isso, os mistérios e profetas da antiga aliança? Aqui os escritores da antiga aliança, eles, o seguinte, eles não somente eles conheciam, mas eles faziam menções exatamente a respeito dessas bênçãos que seriam alcançadas aos gentios. E onde é que encontramos isso? Vamos tiver várias citações, por exemplo, Gênesis 3, 12 e 3, que nos diz o seguinte: Deus ali fala para Abraão: abençoarei que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que se amaldiçoarem. E Deus pega e diz assim para Abraão: ó, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, o plano de Deus para a salvação da humanidade, a salvação sempre foi para todos. Deus não fez o homem para que uma parte fosse condenada e uma parte foi salva. Mas Deus ele concedeu o livre-arbítrio que o homem escolhesse o caminho que deveria seguir. Tanto assim, lá no Éden, Deus não estabeleceu ali as regras e diz para Adão: olha, você não pode fazer isso. E ali o homem se distanciou de Deus, desobedecendo aquilo que Deus tinha estabelecido. Mas o propósito de Deus é a salvação para todo aquele que nele crê. E aqui vamos mais: em ti serão benditas todas as nações na terra. E aí, antes mesmo dessa concepção do povo judeu, Deus ele se manifestava. Por exemplo, o que dizer de Melquisedeque? Era um profeta do Deus vivo, do Deus Altíssimo. E ele não era descendente de Abraão. Ou seja, o propósito de salvação de Deus era muito amplo, só que não tinha essa dimensão desse conhecimento. E aqui o Senhor está falando assim: em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus já tinha provisão, estava lá na lei. O Gênesis capítulo 22 e 18, que nos diz o seguinte: e essa tua descendência, ali Deus está falando também, serão benditas todas as nações na terra. Ou seja, na descendência de Abraão serão benditas todas as nações na terra. Estava demonstrado isso. Se pegarmos Isaías 46, 9, o que no Isaías 46, 9, 49, 6, o que nos diz? Sim, diz ele: pouco é que sejas o meu servo, para prestares às tribos de Jacó. E aí vai dando sequência e diz o seguinte: também te porei para a luz das nações, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Ou seja, aqui desde os profetas eles sabiam, tinham conhecimento de que a bênção do Senhor ia alcançará também os gentios, mas não sabia de que maneira isso aconteceria. Não tinha isso com clareza. Mas aqui no Novo Testamento é revelado essa questão desse mistério. Que mistério é esse? O mistério da salvação, da unidade da salvação para todo aquele que nele crê. E Jesus aqui, o Verbo encarnado, a maior revelação, o Verbo encarnado, ele aqui quando é apresentado para Nicodemos, nós podemos ver que
ali o Senhor, ele pega e diz assim, olha, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E se pegarmos aqui as pessoas, por exemplo, que dizer de Jonas, o profeta Jonas, ele foi a Nínive e ali anunciar a palavra de Deus, a palavra de salvação, e as pessoas se arrependeram e Deus teve misericórdia daquele povo. Ou seja, Deus, ali de que falar na questão de Raabe, ou Ruth, ou seja, o propósito de Deus para a salvação era de toda a humanidade, de todas as pessoas, e não só apenas de um. E o Israel, ele era o seguinte, era o porta-voz, o embaixador de transmitir a palavra de Deus, a palavra do reino aqui na terra. Isso na antiga aliança. Vamos dar sequência, vamos para o nosso tópico número 2, que ele nos trata? O ministério revelado no Novo Testamento. O ministério revelado no Novo Testamento. Revelado aos apóstolos e profetas. O que é isso aqui, por exemplo? Estava em segredo lá? Não. O que Paulo, ele pega e relata? Paulo, o seguinte, ele relata, aqui no capítulo 3, ele está relatando que ele foi prisioneiro de Cristo, e foi prisioneiro de Cristo, mas mesmo assim não parou a sua missão. E aqui é o seguinte, o seu apostolado, ele foi concedido do próprio Deus. Não foi uma missão humana que ele estava fazendo, mas sim uma missão proveniente do Senhor. E o Senhor foi que instruiu, ensinou ele, para que ele transmitisse aí esse evangelho do reino para os gentios. E ele se dedicou, ele pregou tanto para judeus como gentios. Ele era judeu, era fariseu, mas ele foi transformado. E essa transformação, ele transmite para o gentio essas grandezas do evangelho do reino. E afirma que o ministério que estava oculto agora foi revelado. E revelado por quem? Pelo Espírito Santo do Senhor, o Espírito de verdade. O Espírito de Deus. E a ele e os demais apóstolos e profetas. Ou seja, os apóstolos do Senhor ali, que foi instruído por Jesus, a eles foi revelado que anunciar esse evangelho. O próprio Jesus, ele aqui no seu ministério terreno, diz o seguinte, olha, ide, fazei discípulos de todas as nações. Ele mandou que anunciasse o evangelho em Jerusalém e até os confins da terra. Estabeleceu essa missão. E sobre ele, o próprio Cristo, foi fundada a Igreja do Senhor. E outra coisa, Paulo também ele aqui avisa assim, que esse ministério que foi concedido, ele não foi revelado pela sabedoria humana, pelo conhecimento humano, mas exatamente aqui pelo poder do Espírito Santo. Como aqui em 1 Coríntios, no capítulo número 2, verso 4, que nos diz o seguinte, minha linguagem e a minha linguagem e a minha pregação não consiste em palavras de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder. Ou seja, aqui não consiste exatamente em um propósito humano, em uma revelação humana, revelado exatamente pelo Espírito, tanto os apóstolos como o apóstolo Paulo aí. E isso não vem do homem. Quem revela é exclusivamente aquele que conhece todos os propósitos, aquele que tem todos os desígnios, que é o Deus Todo-Poderoso. Dando continuidade, o ministério oculto é revelado. O ministério que estava oculto é revelado. Que ministério é esse? Nós vamos ver aqui que o ministério oculto, ele foi revelado. Aí o que fala o seguinte, em termos gerais, o ministério aqui nos trata da lição, que em termos gerais, o ministério é a igreja. Em termos gerais. Só colocando antes que Jesus, inclusive alguns outros teólogos falam o seguinte, que Jesus, ele é o maior ministério de Deus revelado, como está em João 3,16. Revela o amor de Deus porque ele é o verbo de Deus encarnado. Ele se encarnou carne, sim, ele encarnou e morreu por nós na cruz do Calvário. E ele fundou, sobre ele foi estabelecida a igreja. E ele é a cabeça da igreja.
Mas aqui, em regras gerais, esse mistério é revelado à igreja. E a igreja cuja missão, essa igreja, qual a função, a finalidade dela? Ela está aqui, a igreja do Senhor, com uma agência representativa de Deus para transmitir o evangelho a povos, línguas, tribos e nações, divulgar o reino de Deus. Isso para cumprir aquilo que Deus ordenou. E aí, se olharmos aqui para a luz da palavra do Senhor, essa revelação, nós vamos encontrar aqui em todo na epístola de Efésios, tanto no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, exatamente o mistério dessa revelação. O Pai idealizou desde sempre esse plano, desde sempre, prosseguiu esse propósito seguinte, essa execução da obra de Cristo, foi por isso que fomos alcançados, a união de todos os povos, gentios, judeu, isso independente de todas as nações, em termos gerais, independente de cor, de raça, de nação, tudo. E foi aqui essa comunicação, ela foi feita, essa verdade, através dos apóstolos e dos profetas. Então, dando continuidade, e o Pai, ele, o seguinte, pela sua presciência, ele idealizou tudo, desde sempre, conforme a sua vontade. Vamos dar aqui sequência aqui o tópico 3, que nos trata da magnitude do ministério. O que é essa magnitude desse ministério? Aqui é o seguinte, que através em Cristo e para Cristo, ou seja, através dele, todos podemos ser participantes, através de Cristo, todos podemos ser participantes das mesmas promessas. Isso é magnífico. Sem distinção, sem discriminação de pessoas, classes sociais, nacionalidade, línguas, independentemente disso. Se olharmos Gálatas, no capítulo 3, verso 28, que nos diz o seguinte: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ou seja, aqui a magnitude desse mistério, da unidade desse mistério revelado. Ou seja, em Cristo somos todos uns. E aqui, independente de povos, línguas, tribos, nações, a cor da pele, a condição financeira, a capacidade intelectual que cada um, conhecimento, nível de conhecimento, independentemente de qualquer coisa, em Cristo somos uns, é uma unidade. Isso aqui é algo magnífico. E aqui o que nos mostra o seguinte, somos participantes dessa promessa magnífica. E aqui para o pessoal do Antigo Testamento, alguns líderes, inclusive da igreja primitiva, eles demoraram a entender e compreender esse mistério magnífico de Deus para a vida de todos os homens. E esse mistério seguinte deve ser propagado para todos os homens, para os povos, línguas e tribulações, conforme Deus ele planejara desde o princípio. Nós devemos aqui anunciar o evangelho do reino para povos, línguas e tribos e nações. Esta aqui é a função da igreja do Senhor aqui na terra. E o mistério revelado é que a igreja redimida pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, forma agora um único povo, ou seja, a nação eleita de Deus. Aleluias, para sempre. O tópico número 3, ele nos trata aqui de um ministério pré-estabelecido por Deus. Que ministério pré-estabelecido por Deus? Quando fala o seguinte, o ministério pré-estabelecido, o ministério agora é revelado, anunciado e considerado pelo apóstolo Paulo o seguinte, como riquezas insondáveis. Ou seja, que maravilha, essas maravilhas, elas estão além do alcance do conhecimento humano. Isso por quê? Porque ele parte do princípio seguinte, que foi segundo o beneplácito da vontade divina, que Deus estendeu a todos nós a sua graça para nós, o ser humano. Ou seja, essas magnitudes aqui são riquezas insondáveis, incompreensíveis. Por exemplo, os céus, aquela casa que Jesus foi preparar para nós, ali o nosso pensamento, a nossa imaginação
é insuficiente de designar, detalhar a grandeza do que se espera ali. Nada que se vê aqui e todo o esplendor que se tem, que possa ter existir na Terra, não pode comparar com a grandeza dessas maravilhas insondáveis que Deus preparou para o ser humano, para todo aquele que nele crê e que for fiel a Ele até o fim. E aqui também Paulo, ele afirma o seguinte, o que ele nos diz? Paulo, ele traz a mensagem do apóstolo Paulo, da qual ele era incumbido de... Ela consistia basicamente em quê? Ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estiver oculto, que é uma grandeza maravilhosa. Proclamar as dádivas que foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedida aos homens por meio de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário por nós. Próximo tópico fala assim, o eterno propósito em Cristo. Por que o eterno propósito em Cristo? O eterno propósito, ele vem exatamente em Cristo Jesus. Esse mistério é feito em Cristo, pois Deus tem o controle de todas as coisas. Desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o ministério encoberto. Mas no tempo oportuno, agora que foi no tempo oportuno, ele revelou isso em Cristo Jesus. E o mistério da revelação aqui da igreja, a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para ser executado por intermédio de Cristo. Ou seja, Cristo ali, ele estava no centro, desse desígnio de Deus. Deus, ele cumpre todas as coisas conforme os seus desígnios. E o plano divinamente pré-estabelecido. Que plano estabelecido é esse? E aqui nos mostra o quê? Que Deus, ele jamais, o seguinte, ele perde o controle das coisas. Ele é presciente. O plano de salvação estabelecido estava antes mesmo de Adão cair. Porque Deus é presciente. Ele conhece todas as coisas. Mesmo antes de cair, o Senhor não foi pego de surpresa. Ele já tinha algo pré-estabelecido desde a eternidade. O plano de salvação para a humanidade. Por trás de todo evento que existe, por exemplo, na história, existe um propósito eterno em andamento. Ou seja, Deus, ele não foi pego de surpresa. E hoje é o seguinte, nós temos a ousadia de ter acesso a ele. O mistério foi revelado. Como igrejas de Cristo, e a igreja aqui que eu falo são povos, tribos, línguas e nações. Aqueles que compõem, lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, único Senhor e Salvador das suas almas. E aqui, não estou dizendo aqui a respeito de denominação, mas a igreja eleita, cujo cabeça é Cristo, que nós podemos estar inseridos nesse propósito. E, através dele, divulgar como missão aqui da igreja eleita do Senhor, divulgar o seu evangelho, a palavra do reino, para que as pessoas tenham conhecimento deste evangelho. E que o Senhor possa, quando vir, encontrar pessoas louvando e enaltecendo a ele, isso para o seu reino. Que Deus abençoe você de maneira especial. Até a próxima lição e que Deus assim proteja a sua casa, a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.